Nosso tema de hoje, percepções trazidas pela rejeição. Mais uma vez, dizendo que a gente está usando esse livro, tá, como base para esses 3 dias, que é A Raiz de Rejeição, de Joyce Meyer. Saiu aqui do meu filtro, foi? Vamos lá, sejam todas bem-vindas. Vamos então sobre percepção da rejeição. Quem de vocês aí, me falem de onde vocês são, por favor, gatas? Quem de nós nunca nos sentimos rejeitadas, né, amores? Independente de que tipo tenha sido a rejeição, ela sempre deixa algumas marcas na nossa vida. E essas marcas, elas precisam ser curadas para que a gente consiga se libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. Porque a rejeição, ela não deixa de ser uma escravidão para a nossa vida. Então, se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente você aprendeu a responder as coisas da forma que Deus não quer que você responda, da forma que Deus não planejou para você. Imaginem aí, a gente entra num local e aí você tá ali numa reunião ou no almoço ou onde quer que seja e você percebe que as pessoas não te dão atenção. E é como se as pessoas não olhassem para você. Como é que você se sente? Quem nunca passou por isso, né? Você, naquele momento, assume, interpreta que aquelas pessoas não gostam de você, que aquelas pessoas não estão nem aí para você. E o que é que isso acontece? Normalmente, nós pensamos, o que nós pensamos não é o que de fato é. Então, nós acabamos internalizando coisas na nossa mente, no nosso coração, que talvez não tenha nada a ver com a realidade. E com isso, a gente se ressente e com isso a gente se reprime, porque permite interpretar que não estamos sendo aceitas ou que não estamos sendo amadas. E a cura dessa raiz de rejeição, ela envolve dor. E por que ela envolve dor? Porque uma pessoa com a raiz de rejeição, ela não se sente bem a respeito de si mesma. Ela não se sente bem consigo. E ela vai sempre encontrar subterfúgios para justificar aquilo que ela está vivendo. Ela está operando, essa pessoa está operando com uma deficiência emocional muito grande e não aprendeu que o seu valor não está naquilo que o outro acredita, não está naquilo que você acha que o outro vai perceber, mas o seu valor está naquilo que você acredita sobre si mesma. E como é que você vai acreditar algo sobre si mesma se você está ressentida, se você está não se sentindo amada, se você não tem o respeito que deveria ter por si mesma? O nosso valor não está baseado naquilo que o outro acha, naquilo que o outro nos dá. O nosso valor, ele está baseado naquilo que a gente se dá. E aí eu te pergunto, qual é o valor que você tem dado para si mesma? O que você tem aceitado para si mesma na sua vida? O quanto você tem olhado para si mesma e tem tido uma imagem positiva de você? Eu estou dando o curso lá online, Mulher Confiante. São mulheres que são independentes financeiramente. São mulheres que conquistaram coisas que desejavam na vida, mas que não se sentem confiantes. E que, quando elas conseguirem se sentir confiantes verdadeiramente, elas conseguirão dar um outro passo para a vida delas. Elas conseguirão dar um outro rumo na vida delas. Eu quero te dizer que você não pode deixar que a maneira como as outras pessoas te tratam determine o seu valor, porque o seu valor não está na maneira como as outras pessoas te tratam. Você deve crescer até se tornar uma mulher confiante o suficiente para acreditar que você tem dignidade e que você tem valor. E esse valor é você quem precisa se dar. E esse valor é você quem precisa colocar na sua vida. Isso não significa que não existem coisas erradas conosco. Isso não significa que a gente não precise mudar.
Eu estava agora numa reunião online e eu falava sobre isso. Nós temos limitações e nós precisamos trabalhar em cima das nossas limitações. Nós precisamos trabalhar em cima dos nossos pontos que precisam ser desenvolvidos. Mas a gente precisa aprender a se aceitar e a se amar da maneira que a gente é. E o maior amor que você tem por você mesma, ele vem alinhado justamente com essa necessidade que você sente de mudar, de melhorar. E eu fico muito assim para pessoas que acham que não precisam mudar nada. Sabe aquelas pessoas Gabriela, efeito Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e tá tudo bem. Essas pessoas são as que mais sofrem e são as que mais se ressentem, porque são pessoas que sabem que não estão bem consigo, são pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro, mas são pessoas que não estão abertas à mudança. E eu sempre digo que ninguém muda ninguém, mas quando você muda, o outro muda. Então não queiram viver a vida para mudar quem quer que seja. Queiram viver a vida para você construir a sua melhor versão. Porque quando você constrói o melhor eu que você pode ter, as outras pessoas, elas vão mudar ao seu redor. Sabe por quê? Porque elas vão saber que você não vai aceitar determinadas atitudes, que você não vai aceitar determinadas coisas, porque você está num nível muito elevado. Quem nunca deixou pessoas para trás? Quem nunca deixou amizades para trás? Porque chega um momento em que você cresce, avança, muda a sua mentalidade e as pessoas à sua volta continuam do mesmo jeito. E ainda bem que a gente pode deixar pessoas para trás, pessoas que vão de alguma forma atrapalhar o nosso crescimento, pessoas que de alguma forma vão atrapalhar o nosso fluxo, né? E se você não tem coragem de deixar pessoas para trás, você precisa entender que é muito necessário. E deixar para trás não significa se tornar inimiga, não significa deixar de falar, deixar de ter contato. Significa única e exclusivamente não permitir que determinadas pessoas façam tanto parte da nossa vida como já fizeram em algum momento. Faz sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Sempre haverá aquelas pessoas que não gostarão da forma como nós somos, que não gostarão do nosso jeito e tá tudo bem, tá tudo bem. O que você não pode é deixar que a opinião de alguém determine o seu valor. O que você não pode é ficar o tempo inteiro tendo que mudar quem você é e a sua essência para caber no espaço dos outros. E quantas pessoas eu atendo no meu escritório que me dizem: Ana, eu vim aqui porque eu preciso resgatar o meu eu. Eu preciso resgatar a minha essência. Eu preciso resgatar a minha identidade. Porque são pessoas que permitiram que sua identidade se perdesse justamente pela necessidade de agradar os outros. E aí, meu amor, quando você vive a vida para agradar os outros, você pode fazer o que for que você não vai agradar, porque essa pessoa, ela vai ser seu principal sabotador. Essa pessoa vai querer sempre que você mude mais e mude mais e mude mais e mude mais, até que chega um momento que você pode fazer o que for, você não vai agradar. E aí você nem agrada o outro, nem agrada a si mesma. E vai viver como? Vai viver infeliz. Infeliz. E é como a maioria das pessoas tem vivido. A maioria das pessoas tem vivido infeliz, porque tem se permitido ser o que os outros querem que você seja e não aquilo que você realmente deseja ser. Devemos deixar então que as percepções erradas do outro sobre você sejam percepções do outro. Aquilo não precisa te pertencer. E vem algo muito importante. Muitas vezes as pessoas, elas não expõem as suas reais necessidades e não buscam ajuda. Por que fazem isso? Primeiro, porque não quer pedir ajuda, correr o risco, né, de pedir ajuda e de ser rejeitado, e aí não busca ajuda. E segundo, porque apagou tudo aqui. E segundo, porque
tem medo de como o outro vai reagir. Então você precisa entender que buscar ajuda é o primeiro ato de coragem que uma pessoa tem. Buscar ajuda é o primeiro ato que nos mostra que nós estamos buscando ser a nossa melhor versão. E tem pessoas que vão continuar a vida inteira achando que não precisam de ajuda e que elas se bastam e tá tudo bem, porque para essas pessoas não tem como você mudar a percepção delas, né? Você precisa então, meu amor, curar as suas feridas emocionais que te foram causadas por causa de rejeições do passado ou até mesmo do presente. E essas rejeições nos causam hematomas, deixam marcas profundas na nossa vida. Nós precisamos então aprender algo novo todos os dias para que a gente possa se libertar e aprender principalmente sobre essa raiz de rejeição. O meu trabalho, ele é focado em presente e futuro. É estado atual e estado desejado. Mas existem coisas que não tem como chegar ao estado desejado se a gente não busca entender de onde veio. E é aí que algumas vezes eu preciso voltar ao passado. Então, quantas vezes eu atendo clientes que têm um baita, mega potencial, mas que vive em círculo, dando voltas. E por que vive em círculos, dando voltas? Porque existem coisas profundas que não foram curadas. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem clareza de quais foram essas coisas, de quais foram essas dores. E quando você vai aqui conversando comigo, você que eu digo, né, quem eu atendo, e quem vem aqui conversando, a gente consegue chegar no xizinho da questão. Às vezes são vários X de várias questões, mas quando você consegue curar você consegue melhorar os outros, porque a nossa vida, ela é uma roda, né, com as diversas áreas da nossa vida. E o que é que a gente precisa? A gente precisa encontrar o equilíbrio entre essas diversas áreas da nossa vida. É para isso que a gente está aqui. É para viver realmente se equilibrando e buscando, de qualquer maneira, dar atenção a todas as áreas. Não tem como eu focar em uma área da minha vida 90% e 10% somente eu dar para as outras áreas que eu tenho. Porque eu sou um ser biopsicossocial, emocional e espiritual. E dentro da minha completude, da minha complexidade, eu preciso dar atenção às diversas esferas, às diversas áreas da minha vida. A nossa raiz de rejeição, né? Os nossos medos não podem nos impedir de nós sermos sinceras conosco, de nós nos olharmos no espelho e saber que nós somos seres constituídos de dores e que essas dores precisam ser curadas. Mas para que essas dores possam ser curadas, nós precisamos olhar para a gente com um amor incondicional. Eu digo sempre que existem 3 coisas que nos pertencem e que ninguém pode tirar essas 3 coisas de nós. E quais são essas 3 coisas? A primeira coisa que me pertence e que eu não abro mão dessas coisas é a seguinte: o meu amor por Deus é a primeira coisa que me pertence e que jamais eu posso abrir mão. A segunda coisa é o meu amor próprio. Se você não tiver amor próprio e um cuidado todo especial com você mesma, você vai viver à mercê do que os outros querem que você viva. E a terceira coisa que me pertence e que eu não abro mão são os meus sonhos, são os meus objetivos de vida, é aquilo que eu quero conquistar na minha vida. Não sei se você também pensa como eu penso, e se não pensar, tá tudo bem. Mas você tem que pensar, do que é que eu não abro mão? O que é importante para mim e que eu jamais vou abrir mão ou vou viver sem dar atenção,
São essas 3 coisas que são as mais importantes realmente para mim. E aí vem um ponto muito importante. Quantas vezes você sofre de forma insuportável porque alguém não te deu o que você pensava que deveria te dar? Quantas vezes você sofre por algo que você não teve, mas que você ficou esperando pelo outro para te dar? E às vezes, essa pessoa, ela nem tem essa percepção. Essa pessoa nem sabe que você precisava tanto daquilo. A sua percepção é como você vê as coisas. E como você vê as coisas não é como o outro vê as coisas. É por isso que o diálogo, ele é fundamental. E por que as relações acabam? As relações acabam por falta de diálogo. E quando eu falo de relações, eu não estou falando somente de relação amorosa, que é a primeira que a gente pensa. Eu estou falando de uma relação de amizade, de uma relação de parceria, eu estou falando de uma relação de negócio. Qualquer tipo de relação acaba quando uma das partes se ressente e não dialoga. É o diálogo que faz com que nós mantenhamos qualquer tipo de relação. Então, a sua percepção é como você vê as coisas. Como o outro vai ver, aí já é algo completamente diferente. É por isso que a gente precisa parar de pensar tanto no que o outro está pensando e trazer o outro para dialogar com a gente. Para que ele diga, ela diga o que é que ela está pensando, qual é o ponto de vista dela. Tu já reparou que às vezes a gente sofre por coisas que não precisaríamos sofrer? Porque a gente sofre por causa de uma percepção nossa, por causa de algo que está dentro da gente. E aí às vezes você sofre tanto, mas quando você chama o outro para conversar, quando você vai dialogar com o outro diz, não, mas eu tinha pensado isso, isso e isso. E às vezes é uma coisa tão simplesinha e que a gente dá uma dimensão imensa. A gente dá uma dimensão como se aquilo fosse o fim do mundo, quando na realidade é muito mais simples do que a gente imagina. Mas vai ser muito mais simples do que a gente imagina quando a gente entende que o diálogo torna as coisas muito mais simples. Algumas vezes você sofre muito simplesmente por causa da sua imaginação fértil. E como a nossa imaginação é fértil, né? Como a nossa imaginação, ela vai ali, né? Pensando 1001 coisas. E eu estou falando isso para vocês aqui, eu estou falando para mim também. Porque em muitos momentos eu fico imaginando coisas e acreditando em coisas que nem existem, que nunca existiram. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que a nossa percepção é como a gente vê as coisas e não é como o outro vê. E que algumas vezes eu, você, sofremos simplesmente por causa da nossa imaginação fértil. Isso é realmente muito poderoso. E olhem, o tanto que eu ensino para vocês aqui, eu aprendo, tá? Vamos então adiante. Você precisa, então, aprender a separar as suas opiniões e ideias do seu eu real. Apenas porque as pessoas rejeitam a nossa opinião, não significa que elas realmente a rejeitam. Elas podem discordar da gente e mesmo assim continuar nos amando e nos respeitando. Eu fiz uma reunião agora antes aqui da live de 1 hora e eu falei para a pessoa, né, uma reunião de trabalho, e eu falei para a pessoa coisas que não estava satisfeita e pedi para que a pessoa dissesse coisas que a outra parte também não está satisfeita. E aí a gente deve dar às pessoas essa oportunidade de discordar da gente, de pensar de maneira diferente. Mas como é difícil isso muitas vezes, porque normalmente a gente quer que sempre a nossa opinião prevaleça, que sempre a nossa maneira de pensar prevaleça e que aquilo que eu estou falando é o que realmente é importante, quando na realidade 2 pessoas pensam mais que uma, 3 pensam mais que 2 e assim sucessivamente. Mas a gente precisa se abrir para a flexibilidade. E como é difícil sermos flexíveis, porque normalmente o que é que a gente quer?
Normalmente a gente quer ser a dona da razão. A gente quer ter razão. Só que nem sempre a gente tem razão. Aliás, na maioria das vezes, a gente acaba não tendo razão. Só que é difícil dar o braço a torcer, né? É difícil se colocar em posição de aceitar aquilo que vem do outro. Porque normalmente a gente quer que o nosso ponto de vista seja aceito pelo outro. E aí eu quero te dizer que o equilíbrio nessa área de percepção do que o outro pensa, do ponto de vista do outro, é muito importante. Algumas pessoas dão sua opinião muito frequentemente em momentos que não são necessários. E nós não temos o direito de dar a nossa opinião cada vez que abrimos a boca. É bem importante a gente estar pensando em cima disso, né? Porque normalmente a gente abre a boca e dá a nossa opinião porque o nosso único objetivo é o quê? Ajudar. Só que o outro às vezes não quer a nossa ajuda. O outro às vezes não quer o nosso ponto de vista, não quer a nossa opinião. E puta que o pariu, como é difícil isso, né? Principalmente na nossa família, que às vezes a gente tá num nível e aí você quer ajudar todo mundo, mas aquelas pessoas às vezes não querem ser ajudadas. Para aquelas pessoas está bom onde elas estão, como elas estão, o que elas estão fazendo. E entender isso é um processo. É um processo que leva tempo, mas que quando a gente entende, a gente muda completamente as nossas relações com essas pessoas. Porque a gente vai deixar de querer opinar, ajudar, contribuir e a gente vai passar a aceitar as pessoas como elas são. E se elas quiserem ajuda, se elas quiserem algum tipo de mudança, se elas quiserem algo, elas vão chegar até você e elas vão te pedir. Mas normalmente a gente quer sempre estar ali, né? Dando. Então, a gente precisa dar ao outro aquilo que às vezes a gente precisa, mas que o outro nem sempre precisa. E aí nós tentamos dar aos outros aquilo que o outro está precisando, quando na realidade, às vezes, quem está precisando é você. E quando a gente faz isso, a gente não faz isso de propósito. É a nossa mente aí trabalhando, né, de alguma maneira, para que a gente possa encontrar aquilo que a gente está buscando. Tentamos dar aos outros o que queremos. Creio que essa verdade irá ajudar muitos relacionamentos. Isso certamente me ajudou, é o que diz aqui a autora. E tomara que isso ajude também você. Ou seja, a gente fica tentando dar atenção ao outro. Correndo atrás do outro, né? Mandando mensagem. Ai, que não falou comigo. Ai, meu Deus. E por que você tá fazendo aquilo? Porque você quer que o outro faça aquilo com você. Porque você precisa daquela atenção do outro. Percebem como é uma via, né? De mão dupla? É uma via de mão dupla. Quais são, então, os muros da rejeição? A dor da rejeição emocional é um dos piores tipos de dores que a gente pode passar. E quando alguém sente que foi rejeitado, há uma intensa dor emocional, machuca. E como eu falei aqui desde ontem que eu tenho falado aqui na live, essa dor emocional e isso que machuca atinge a gente de maneira diferente. A maneira como me atinge não é a maneira como vai atingir Cleide que está aqui na sala. É uma maneira completamente diferente. Porque eu tenho uma raiz de rejeição de uma maneira e ela tem de outra maneira. Mas todas nós temos. O que vai divergir é a maneira como lidamos com essa raiz de rejeição. É a maneira como lidamos com isso que nos aprisiona. E aí eu te pergunto, o que é que tem roubado a sua liberdade e a sua alegria de viver? O que tem roubado a sua liberdade e a sua alegria de viver? E, gente, isso é algo muito profundo e eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Que tudo na vida da gente é um hábito. Seja um hábito positivo ou um hábito negativo. Fazer uma caminhada todos os dias é um hábito. Você desenvolveu. Acordar mal-humorada todo dia é um hábito, você desenvolveu.
Acordar ligando a música e cantando e dançando. Ai, hoje é terça-feira! É um hábito, você desenvolveu. Então, quais são os hábitos que você tem desenvolvido na sua vida? O que é que você tem permitido que roube a sua alegria e a sua liberdade de viver? E aí, é possível você mudar de um perfil introspectivo e muito calada para um perfil bem-humorada e cheia de energia, cheia de luz, cheia de brilho? É possível. E como é que você faz isso? Modificando comportamentos de maneira que esses novos comportamentos se tornem um hábito. Você precisa repetir esse comportamento dia após dia tem estudos que mostram 21 dias, 27 dias, 90 dias, mas assim, tem que ser para sempre. Qualquer mudança de hábito, de coisas que a gente queira mudar dentro da nossa personalidade ou na nossa vida, tem que ser para sempre. Porque quando você deixa de dar atenção àquilo, quando você deixa de focar naquilo, você volta novamente para a estaca zero. É aquela coisa de que você se tornou uma pessoa, deixa eu ver, muito bem equilibrada emocionalmente, conseguiu trabalhar todas as suas emoções, conseguiu alinhar tudo aquilo ali que você precisava e tal. Mas aí, digamos que acontece um episódio, por exemplo, sei lá, eu poderia trazer 1000 aqui, né? Você foi traída. Ou você perdeu o emprego, ou seu negócio tem meses que vai ruim. E aí você pega essa situação e faz com que tudo aquilo que você alcançou de equilíbrio emocional, de inteligência emocional, faz com que tudo que você alcançou, você permita que perca. E é aí que você fica rodando em círculo, porque você não permite que o que você conquistou, o seu nível de conquista se mantenha. É por isso que quando eu falo de trabalhar autoconhecimento, você precisa fazer isso todos os dias. Um cliente vem aqui no meu escritório. E aí a gente tem, depois de cada sessão, tem a tarefa da semana. Essa tarefa da semana não sou eu que digo o que é que tem que fazer. É a pessoa quem vai dizer o que é melhor para que ela chegue mais próximo do objetivo dela. E aí normalmente as pessoas falam, Ana, mas essa semana não vai ter como eu fazer. E eu digo, não é fazer durante uma vez na semana. Ou pegar uma pastinha aqui, pegar a sua pastinha aqui do seu processo de coaching e simplesmente parar uma vez por semana 10 minutos e fazer uma tarefa. Quando eu falo de fazer tarefa, eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a quê? Eu estou me referindo a você ter autocontrole, a você ter uma autopercepção de você mesmo e das suas ações. Eu estou falando de você estar se observando o tempo inteiro, que é a autoanálise, a autoobservação. Eu estou falando de você se manter na constância daquilo que você veio buscar. E as pessoas normalmente não conseguem se manter nessa constância e é por isso que elas ficam dando voltas. E é por isso que elas alcançam um resultado aqui, aí daqui a pouco tem um episódio negativo aqui, interfere nesse de cá que ela já tinha conquistado. O que a gente precisa é justamente parar de andar nessas voltas que a vida fica aí nos dando, tá? Desenvolvi o hábito de ouvir música todas as manhãs, de forma que me inspira para coisas positivas durante o dia. Excelente! Eu também, lá em casa, normalmente eu não escuto. Eu não assisto televisão. Minha televisão deve ter uns 2 meses que tá desligada. E aí eu fiz a reforma lá em casa, tirei a televisão que era no quarto somente e coloquei pra sala. Só que aí não tem antena. E eu não coloquei antena até hoje, então a televisão não funciona. E também não é Smart TV. Aí tem que comprar um aparelho pra poder botar e tererê, tarará. Eu falei, não vou comprar isso agora, porque agora eu não preciso disso. E aí o que é que eu tenho feito? É meu celular. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é colocar uma música que é Você e Deus, de Leandro alguma coisa, né? Conte os seus segredos para... Gente, eu sou péssima para gravar letras de música, né? Mas espera que eu vou pegar aqui. Então, todos os dias eu acordo, coloco essa música já me traz uma inspiração. E aí, às vezes eu fico ouvindo alguns louvores, às vezes eu vou ouvir sertanejo, às vezes eu vou ouvir pagode, depende do dia. E eu percebo que ter colocado esse movimento, esse som na minha vida todos os dias de manhã, também me traz uma energia diferente para que eu possa enfrentar aí o restante do meu dia. Você precisa encontrar a sua maneira, você precisa encontrar aquilo que vai mexer com você e que vai te fazer entrar numa atmosfera positiva. Porque, gente, o que a gente mais vê é pessoa com a cara retrancada, né? Aquelas pessoas que a gente chega, bom dia, gente! Ai, como eu tô feliz!
nos lugares que eu vou chegar, normalmente eu vou chegar assim, de bem com a vida, sorrindo e tal. Se eu chegar muito caladinha, muito... é sinal de que talvez eu não esteja tão bem, porque normalmente eu vou chegar, né, Cleide? Oi, gente, bom dia. Aí depois que ela dá uma escova no meu cabelo, pronto. Aí é que eu olho no espelho e digo, ai, gata, você nasce só uma vez e nasce linda desse jeito, meu amor. Isso é um quebra de padrão, sabe? Quando eu preciso, eu quero estar no meu padrão sempre positivo, sempre de bem com a vida. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer coisas que me proporcionem isso. E existem coisas que eu faço que é justamente para me manter nessa energia. E sabe, às vezes você chega num lugar e tem pessoas que têm o poder de te sugar sua energia. E você tem que se conhecer e entender o ambiente para que você consiga se manter. Então, normalmente, eu não vou levar peso para um ambiente. Normalmente, eu quero levar o quê? Eu quero levar luz, eu quero levar sorriso, eu quero levar brilho. É isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser uma fonte de luz, gente. O mundo já está tão crítico, as pessoas tão críticas, as pessoas tão reclamonas, as pessoas tão infelizes. A gente vê tanta tragédia, tanta coisa ruim. Se vocês perceberem no meu Instagram, normalmente eu não coloco coisas de tragédias, de coisas ruins. Por quê? Porque isso já está sendo tão noticiado em todos os lugares, em todos os jornais, em todas as redes, que eu prefiro que o meu Instagram seja lugar em que as pessoas venham encontrar paz, encontrar luz, encontrar energia, encontrar força, encontrar coragem. Sabe, não é porque eu não estou atenta ao que está acontecendo no mundo, é porque eu quero trazer algo diferente para as pessoas que me seguem. A tragédia que aconteceu com o homem negro que foi assassinado, asfixiado por um policial, com o joelho em cima do homem, como um ser humano consegue ser tão desumano a ponto de ver uma pessoa sufocar e ele ali, ó, com o joelho e o homem sufocando. É uma cena triste. Eu queria fazer uma postagem sobre isso, mas isso me dói e já tem muita gente postando sobre isso. Então eu quero falar sobre o amor, eu quero falar sobre a cura, sobre a felicidade, sobre sermos melhores. As pessoas estão tão más, mas eu continuo acreditando no melhor que cada ser humano tem. Porque mesmo aquele policial lá que fez aquilo, ele tem algo de bom. Mas o que fez com que ele fizesse aquilo? A maldade que no momento ali tomou conta dele. E se você for perceber, a maldade, a coisa ruim, o pensamento podre, negativo, às vezes toma conta da gente que a gente nem sequer percebe. E aí é que vem os nossos pensamentos, né? Eu vou colocar nossos porque eu preciso me incluir em tudo aqui que eu falo. Pensamento suicida, pensamento de fazer uma coisa ruim, pensamento de tragédia, pensamento de que vai ter o perigo, vai ter um acidente, vai pegar Covid, vai morrer. Esses pensamentos são os pensamentos que perpassam na nossa mente o tempo inteiro. A gente conseguir transformar os nossos pensamentos é o grande mistério. Então, eu aprendi a pensar positivo. Eu aprendi a ter pensamentos positivos. Eu aprendi a ver o lado positivo das coisas. Eu aprendi a não viver reclamando da vida. Eu aprendi a acreditar que vai vir sim amanhã um dia melhor. E isso me faz viver melhor. Me faz viver melhor comigo e me faz viver melhor com as pessoas ao meu redor e me faz com que as pessoas me procurem porque elas querem também viver isso. Elas querem viver a plenitude da vida. A vida da gente não pode ser um fardo pesado. A vida da gente não pode ser uma vida de miséria, de tragédia, de desgraça. A nossa vida tem que ser uma vida de contentamento, de alegria, de coisas boas. E aí, às vezes, você vê que tem pessoas que vivem somente no meio dos problemas. E por que vive no meio do problema? Porque está ali atraindo como imã aquilo para a própria vida. A gente precisa aprender a construir uma vida que não seja uma vida envolta de problemas, mas que seja uma vida envolta de soluções.
porque existem muitas soluções para cada um dos problemas que a gente vive. Só que é muito mais fácil a gente pensar no problema. É muito mais fácil a gente viver mergulhada na dor do que viver mergulhada na luz, na energia boa, na coisa boa, no sorrir, no viver bem-humorada. Você já percebeu que às vezes hoje, até quando você tá feliz, o outro fica ali, tá feliz assim por quê? É para você viver triste, chorando, se lamentando. Tudo depende da nossa forma de olhar e pensar. E é essa forma de olhar e pensar que a gente precisa transformar na nossa vida. Porque os meus problemas não são maiores nem piores do que os problemas de vocês. Os meus problemas são os meus problemas. Os seus problemas são os seus problemas. O que me diferencia de qualquer pessoa, o que te diferencia de qualquer pessoa, é a maneira como você lida com as coisas que te acontecem. Não é o que me acontece, mas é como eu lido com aquilo que me acontece. E aí, como é que você tem lidado com as coisas que te acontecem? Se a gente for ver agora, não tá bom pra ninguém. Não tá bom pra ninguém. Só que tem pessoas que estão conseguindo fazer desse limão uma limonada. E tem pessoas que estão pegando esse limão e transformando numa coisa mais azeda da vida. E vivendo na amargura, no azedume, na crítica, na inveja, na coisa ruim. Estou aprendendo cada dia a pensar no melhor diariamente. Você é minha coach linda, né, meu amor? Estamos juntas nesse processo de desenvolvimento e de mudança de mentalidade, porque tudo é o poder que a gente dá para nossa mente. Se eu acredito em tal coisa e eu coloco aquilo na minha mente, é isso que vai permanecer. Mas se eu pego aquele ali que me aconteceu e eu mudo a maneira como eu percebo, eu mudo a maneira como eu enxergo, eu mudo a maneira como eu lido, aquilo automaticamente vai mudar completamente. Deixa eu dar continuidade aqui. E aí, as outras lindas que estão na sala, falem aí os insights de vocês. Uma outra coisa muito importante é quando os nossos pais institulam confiança em nós. Só que nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de pais que instituíram essa confiança. Eu, por exemplo, a minha avó talvez tenha sido a pessoa que me deu confiança. Porque quando eu falava para ela dos meus sonhos, do que eu queria ser, de como eu seria, ela só dizia: você vai conseguir, você vai conseguir. Sua avó tá aqui torcendo por você. Aí outras pessoas, quando eu falava, diziam: é doida, sonha acordada, não sabe o que quer da vida. Eram sempre essas críticas, sabe? Palavras que vinham em forma de crítica, em forma de tipo te jogar um balde de água fria. Só que aí talvez Deus realmente tenha me trazido com um dom muito especial e Ele não permitiu que eu enraizasse e interiorizasse essas críticas. Ele me fez somente botar na minha mente: você vai conseguir, você vai conseguir. E aí, gente, durante muito tempo eu achava que era tudo muito difícil pra mim. Ai, meu Deus, por que é tudo tão difícil? Por que tem que ser tudo tão doloroso? Por que tem que ser tudo tão devagar? Até que chega um momento que eu entendi que as coisas, elas são como elas são. E eu é quem tenho que mudar. E de vez em quando me vem ainda esse pensamento: ai, Deus, por que é tão difícil? Por que não é tão como eu quero? Mas já pensou se fosse tudo como a gente quer? Não teria graça. Então a graça, o tchan, né, das coisas estão justamente nas dificuldades que a gente precisa passar para poder alcançar. Só que essas dificuldades não precisam nos trazer sofrimento. Passar pela dor é uma coisa, viver pelo sofrimento é uma coisa completamente diferente. Eu tô fazendo limonada todos os dias e saído boas, né? Bem mais docinhas, né? Bem mais docinhas. Pessoas rejeitadas estão tentando ter relacionamentos com outras pessoas rejeitadas. Consequentemente, ninguém está operando normalmente da forma que deveria. E multidões continuam a ser feridas. Pessoas feridas
ferem pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. E quantas pessoas estão feridas aí e vivem somente para ferir os outros, não é, gente? Quando estamos ocupadas tentando mudar alguém, seja amigos, familiares, quem quer que seja, a gente não consegue permitir que o nosso melhor apareça. Você não pode se encarregar de fazer todas as mudanças necessárias, né, em sua vida de maneira imediata. Você tem que entender que precisa trabalhar todas as suas áreas da sua vida, mas tem uma área que precisa ser muito trabalhada para que as outras áreas consigam ter resultado. E vocês sabem qual é essa área? Que precisa de muita atenção para que as outras áreas também evoluam. É a área da espiritualidade. É a sua intimidade com Deus ou com o que você acredite. Eu acredito em Deus. Então, o quanto você está íntima desse Deus que opera na nossa vida. Tem um vídeo que eu gravei uma vez, foi em novembro do ano passado, foi outubro. E esse vídeo nasceu a partir de uma conversa que eu tive com um amigo. Ele é evangélico. E aí eu contava para ele algumas coisas e ele me dizia: Ana, existem dois Deus. O Deus diretivo e o Deus permissivo. O Deus diretivo é aquele que vai te direcionar no que é melhor para você. Porque às vezes a gente pensa que algo é o melhor para a gente. Mas Deus, ele já tem o nosso projeto de vida. Ele já tem aquilo que é melhor para a gente. E esse é o Deus diretivo. Só que na correria do dia a dia, na nossa agonia, na nossa pressa, na nossa ansiedade, às vezes a gente não para escutar o direcionamento de Deus na nossa vida. E o outro Deus é o Deus permissivo. É aquele Deus que te permite que você faça coisas que você quer fazer, mas que não era o melhor caminho que ele queria para você. Mas ele permite que você faça porque ele te deu livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio que ele te deu, ele permite que você faça muitas coisas. E aí, essas coisas, às vezes você faz até de maneira fácil, de maneira tranquila, mas essas coisas não são as coisas, as ações que vão te levar para o caminho que ele quer de você. Então você precisa aprender a escutar o direcionamento que Deus tem para a sua vida. E, gente, é incrível como na minha vida diversas coisas eu fiz e deram certo. Diversas coisas eu fiz porque eu tinha o sonho de fazer, porque eu queria muito fazer. Mas não era o projeto de Deus para minha vida. Só que ele me permitiu fazer. E ele me deu todas as possibilidades, abriu todos os caminhos, facilitou todas as coisas. Até que chegou um momento em que eu percebi que aquelas coisas não eram as coisas que estariam alinhadas com o meu propósito de vida. Não eram coisas que me trariam mais felicidade, que me tornariam uma pessoa melhor, que me fariam chegar onde eu realmente queria chegar. E aí vem quando você para escutar. O Deus diretivo, ele simplesmente faz todas as mudanças que são necessárias para a sua vida. Isso não significa que você vai viver esperando que Deus venha e faça um milagre. Porque ele não vai vir de lá e pá, vai ser aqui, ó, você vai fazer isso. Não é assim. A gente precisa ter as nossas ações, só que a gente precisa cuidar do nosso lado espiritual. Porque é essa espiritualidade que vai fazer com que a gente escute e entenda os preceitos, os caminhos, o que Deus quer para a nossa vida. Faz sentido para vocês isso aí que eu acabei de falar? Me digam aí, por favor, sim ou não. Quem soltou o coraçãozinho é porque já está respondendo sim, né? Coloquem aí, escrevam, lindas. Cleide, você hoje foi uma aluna exemplar. Toda vez que eu mexo aqui em alguma coisa na tela, tira meu filtro. E aí eu sou uma mulher que eu não preciso mais usar maquiagem, porque eu não tenho mais melasma. Meu melasma está curado. Aí vou deixar com borboletinha agora. Então, meu melasma está curado. E aí, gente, eu não preciso mais ficar todo dia botando maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem na estante, porque eu vou gravar muitas aulas.
aqui de tarde. Mas não preciso ficar botando todo dia, então agora eu fico assim, de cara limpa. Que bom, meus amores, que fez sentido pra vocês. Isis Nolasco é parente de Cleide Nolasco? Acho que é, né? Andréa, me falem de onde vocês são. Janaína, que bom ter vocês aqui. Eu não conhecia vocês ainda. Sejam muito bem-vindas. Eu acho que a Andréa já participou de algumas lives comigo, né? Mas me falem de onde vocês são, de que cidade vocês são. E obrigada por vocês estarem aqui, tá? Então, amores, deixa eu ver mais o que é que eu tenho aqui para poder trazer para vocês. Eu acho que com isso aí eu consegui, né? Ah, sua irmã, né? Bem-vinda, meu amor. Nome chique, esse nome Nolasco. Quando a gente vê, a gente já sabe que é de uma família, né, Isis? Não é todo mundo que tem, assim, a honra de nascer com um sobrenome tão chique, né? Eu nasci com Lima, um limazinho, assim, bem comum, mas eu consegui me tornar uma estrela. Ai, meu Deus, a melhor coisa do mundo é dar risada, viu, gente? Ai, Jesus Cristo. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenha grifado. Enfim, eu acredito que a gente não pode ter medo de viver. A gente não pode ter medo de ser ferida. A gente não pode ter medo de ser feliz. A gente não pode ter medo de nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona. A gente precisa ter a coragem de termos uma vida plena. E ter vida plena é a gente poder, nessa vida, ser tudo o que a gente veio para ser. O meu desejo é que você se encontre com o seu eu mais profundo e que você possa ser tudo o que você veio para ser. E a gente veio aqui nessa vida principalmente para fazer a diferença na vida das pessoas. Só que antes de a gente fazer a diferença na vida das pessoas, a gente precisa fazer a diferença na nossa vida. E é por isso que eu falo tanto de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoestima. Porque se a gente não tiver tudo isso na nossa vida, a gente consequentemente não vai conseguir fazer a diferença na vida dos outros. E você precisa entender que você não tá aqui para ficar tapando buraco na vida dos outros. Você precisa primeiro se curar das suas dores, dos seus traumas, da sua raiz de rejeição, de tudo aquilo que te aprisiona e te escraviza. E é somente a partir daí que você não vai tapar buraco na vida dos outros, mas você vai ajudar o outro a transformar a própria vida. Quando Cleide Nolasco, que é minha cliente, me conhece há bastante tempo, faz coaching comigo desde o ano passado, eu sou cliente dela, frequento o salão dela, é uma profissional excelente na área de saúde do cabelo. Quando Cleide busca se melhorar e chama a irmã dela para entrar nessa live, Cleide não está tapando buraco na vida da irmã, mas Cleide está trazendo a irmã para que ela entenda a importância de ela cuidar dela. Porque não adianta você ficar querendo aí mudar a vida do outro, mudar a vida de quem quer que seja. Eu tenho clientes que diziam, ai Ana, porque meu marido isso, meu marido aquilo outro, e ela simplesmente veio se curar. Quando o marido percebeu a cura, o marido também veio. Eu tenho muito orgulho de já ter atendido muitos casais. Casais que vieram juntos fazer processos de coaching comigo. Casais que vieram juntos fazer minha formação em coaching, mas principalmente mulheres que vieram se curar e que a partir da mudança delas, os próprios maridos quiseram vir fazer coaching comigo. Então eu tenho muito orgulho de pessoas que decidem protagonizar a própria vida, de pessoas que decidem escrever a própria história, porque é muito fácil a gente olhar para a nossa vida e se vitimizar. Gente, eu ainda carrego dores do meu abandono dos meus pais, eu carrego, por mais que eu tenha trabalhado isso, por mais que eu tenha curado, eu ainda carrego. Mas seria muito fácil, muito mais fácil eu me vitimizar. Ai, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo, porque quem deveria me dar não me deu.
Isso é muito mais fácil, mas isso não vai mudar a história. O que vai mudar a história é eu cuidar daquilo que precisa ser cuidado. E existem coisas que precisam ser cuidadas em mim que somente eu tenho como fazer isso. Mas ninguém tem como fazer. Então eu quero te convidar nesse dia de hoje a você parar aqui depois dessa live que eu já estou encerrando. Eu quero que você pare e pense. O que é que eu preciso curar em mim? Qual é a cura que eu preciso de verdade fazer na minha vida para que eu possa me libertar para viver uma vida plena, uma vida de contentamento, de alegria, de felicidade? Uma vida em que eu transbordo coisas boas e consigo, através do meu jeito de ser, mudar o jeito de ser do outro ou conduzir o outro para o seu processo de mudança. Eu quero que vocês entendam que nós viemos aqui para escrevermos uma linda história. E o que mais me fez mudar a minha vida foi quando eu li uma vez. Quando você estiver lá com 80 anos, bem velhinha, eu lá gagá, cheia de ruguinha, mas com um brincão assim, toda bonita, Cleide ainda dando escova no meu cabelo, e eu lá velhinha com 80 anos, ela vai estar com uns 87. Não sei se vai estar dando escova no meu cabelo, mas eu espero que sim. O que é que você quer contar? De quais histórias você quer viver? Porque hoje eu tô aqui vivendo a minha vida e construindo a minha história. Quando eu chegar lá na frente, quais são as histórias que eu quero contar? E ainda hoje, quais são as histórias que você conta? Você tem contado histórias para que as pessoas cresçam, evoluam? Ou você chega do lado das pessoas e só fala merda, só fala coisa ruim, só fala de desgraça, de tragédia? Pense o que é que você quer, de quais histórias você quer viver. Porque eu quero viver das melhores histórias que Deus me permite viver hoje. Eu quero chegar lá nos meus 80 anos, morando numa casa de idosos, cheia de amigos idosos. Eu tenho um sonho, tá, de construir uma casa assim de idosos. Isso aí é um sonho meu, ó. Então eu queria lá meus idosos, tudo ao meu redor, os amigos aposentados, todo mundo feliz, todo mundo ainda namorando, beijando na boca, sendo feliz e contando só histórias boas, histórias das nossas viagens, histórias da vez que eu fui para Gramado, a cidade do amor, passar 7 dias sozinha. Eu quero contar histórias boas, histórias que façam a gente dar risada. Eu quero contar a história da vez que eu tive uma dor de barriga no ônibus e que eu quase morro de dor de barriga e eu me arrepiei toda e chegou uma hora que eu no ônibus. As melhores histórias são as histórias que a gente viveu de verdade. O que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E o meu desejo é que eu tenha transformado aí o seu dia, que você possa sair daqui melhor do que você chegou e que amanhã você convide mais uma pessoa para estar aqui com a gente ao meio-dia, que você possa fortalecer essa corrente do amor. Isis, maravilhoso, amei, precisava ouvir tudo isso, grata, meu amor, sejamos plenas, protagonistas da nossa história, isso mesmo. Então, muito obrigada por estarem aqui, por terem participado dessa nossa live, que eu acho que foi maravilhosa, e amanhã tragam mais uma, estamos no novo horário, eu estou testando esse horário essa semana, para ver se a gente vai permanecer nesse horário, ou se eu vou mudar semana que vem para de noite, mas essa semana eu continuo ao meio-dia, porque foi aí a promessa que eu fiz para vocês, tá bom? Também te amo, meu amor, um beijo, fiquem com Deus, que Ele é maravilhoso, e olhem lá no banner qual é o tema de amanhã. Então, o compromisso de vocês amanhã vai ser indicar uma amiga e trazer mais uma, para que a gente possa ter o dobro de pessoas que a gente tem hoje, tá bom? Fiquem com Deus, que Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, e até amanhã ao meio-dia. Gratidão por estarem aqui. Um beijo. Eu também saio melhor do que eu cheguei. Tchau, lindas!